Olá, eu sou o Dr. Alex Alves, né? E eu quero conversar com você se o celular faz mal, né? Eu tenho realizado palestras no Brasil e na Europa, e em cada lugar que eu tenho ido, né, é muito comum que eu seja abordado sobre essa questão, porque nós estamos procurando criar todo o fator de conscientização da sociedade a respeito do uso da tecnologia, seus benefícios e danos ao psiquismo e à saúde física, mental e emocional do ser humano nesse início de século XXI. Então, vamos falar do celular. Eu quero dizer para você o seguinte, né? Nós temos hoje, né, o nosso cérebro sendo altamente estimulado, porque se você já nasceu dentro do ambiente tecnológico, isso significa que você tem menos de 20 anos, né? Então, nos últimos 20 anos, a grande maioria da população teve acesso ao celular nos últimos 10 anos de uma maneira assim absurda. Chegou ao ponto no Brasil de nós termos uma contagem de 2 celulares já por habitante, né? Então, as pesquisas mostram que existem pessoas, né, por vezes, com 2 aparelhos de celular. Tem gente que tem até 3 aparelhos de celular, fora os chips envolvidos, as operadoras envolvidas e os acessos à internet que ela tem. Então, na realidade, nós temos, né, as pessoas hoje extremamente conectadas, né? Inclusive, nós temos essa conexão sendo passada na relação de pais e filhos, na realidade de avós, pais e filhos. Nós temos avós, né, que vão lá e financiam os equipamentos para os seus netos, inclusive, né? E temos o caso de termos crianças, bebês com iPhone, né, com Samsungs de última geração, com smartphones de última geração, e o resultado disso é que o excesso de estimulação, além do conteúdo, e aí eu quero chamar a sua atenção sobre os conteúdos que estão sendo navegados, inclusive, né, vão certamente causar alterações a nível neuronais, né? Então, eu quero chamar a sua atenção de que o celular, numa utilização caracterizada abusiva, e abusiva é mais que 50 minutos, sem aquela pausa dos 15 minutos, ele é extremamente tóxico. É como se você estivesse tomando álcool em excesso e utilizando uma droga ilícita ou medicamentos, né, sem prescrição médica, né? O resultado disso é que vai dar ruim. Nós já sabemos que vai dar ruim, né? Você foi lá e fez o uso abusivo, vai dar ruim. A mesma coisa está acontecendo com o celular. O seu celular, quando você o liga, você vai e provoca uma alteração na produção da sua melatonina. Ok, alterou essa substância no cérebro, vai alterar na sequência a adrenalina. A adrenalina você usa para atacar e para fugir. Alterou a adrenalina, vai alterar a dopamina, a alteração de humor. Alterou a bendita da dopamina, vai alterar a serotonina. Então, nós vamos ter alterações a nível de nossos neurotransmissores e vamos agora sofrer as consequências físicas de toda essa desordem causada pelo uso do celular, ok? Você não tem como se defender porque o seu axônio, ele aquece no minuto 51 de navegação. Então, não é só o fato da luzinha azul, não é só você estabelecer um filtro, não é só você colocar um óculos de proteção. É a questão da velocidade da informação que é processada. E o fato do teu cérebro, do meu cérebro, não encontrar descanso diante dessa supercognição, dessa superestimulação. Então, nesse caso, o celular acaba virando, né, um instrumento de drogadição. E aí a pessoa tende a consumir cada vez mais, a ponto de quando ela perde a conectividade, ela fica desesperada, ela fica irritada, ela entra em processo de angústia, como se estivesse fazendo um quadro de abstinência. Da mesma maneira de um usuário de cocaína, crack, maconha, né, qualquer outra do LSD, não é isso? Qualquer outra droga aí que você conheça, ou questão do próprio álcool, não é isso? E a pessoa começa a apresentar todo um quadro de perturbação e de desorientação,
porque ela está viciada no uso do celular. Inclusive, o correto seria os pais restringirem o uso dos seus filhos e o mais correto é que aqueles que têm menos de 14 anos não tivessem acesso aos celulares por causa das podas neuronais. De 7 em 7 anos, nós sofremos podas neuronais. E as mais significativas vão acontecer justamente aos 7 aos 14 anos, porque é a base de formação agora do caráter e a base agora de formação do nosso cérebro, que só vai estar pronto bioquimicamente aos 25 anos. Então, nós temos poda de 7, 14, 21 e 28. Inclusive, nós estamos com um alto índice, né, de quadros de depressão e de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos, que se enquadra nas questões da primeira, segunda e da terceira poda neuronal. Eu quero, então, que você pare para analisar o tempo que você tem ficado exposto no celular, o tempo que a sua família tem ficado exposta ao celular e que você busque restringir essa questão desse acesso e que nós criemos mais relações presenciais e menos virtuais. Nós temos que tentar nos reorganizar em tempo real por conta do adoecimento que nós iremos ver a partir agora do ano de 2020. Né? Há uma tendência numa subida escalar a nível de uma progressão geométrica nos quadros de depressão, pânico e ideação suicida, em especial em jovens. Nós temos pesquisas já apontando que para cada 10 jovens, 8 vão apresentar distúrbios mentais, emocionais, quadros de depressão, e nós já temos, né, já em cima do MEC brasileiro, Ministério de Educação e Cultura, né, uma pesquisa no ano de 2018, foi publicada em outubro daquele ano, aonde para cada 10 universitários, 8 apresentaram distúrbios significativos a nível mentais, inclusive a nível de esquizofrenia. Nós estamos falando na base pensante da nossa nação nos próximos 40 anos, onde esses jovens já estão apresentando distúrbios. Nós temos que lembrar que a grande maioria deles está justamente dentro dessa faixa dos 17, 18 até os 27, 28 anos, ok? E eu quero que você agora olhe para você, olhe para sua família e tome uma atitude inteligente e ousada. Reduza o uso do celular e para aqueles que têm menos de 14 anos, né, busque restringir ao máximo e, se possível, retirar deles a utilização. Você vai estar os poupando de possíveis crises psicossomáticas que podem lhes mergulhar em quadros, né, de depressão, quadros de pânico e de ideação suicida, ok? Se você tem interesse em entender um pouco mais, bota um like, coloque seus comentários, acesse as minhas mídias sociais, nós temos o site, o YouTube, nós temos a fanpage, o nosso Instagram, Dr. Alex Alves, ok? Eu aguardo por você.